Se alguém te dissesse que dá para ganhar a mega da virada aplicando a lei da atração? A primeira reação seria duvidar, né? Afinal, se isso for verdade, por que é que quem está ensinando ainda não ganhou? A resposta é simples. Porque a maioria das pessoas se prende a uma visão rasa da lei da atração. Como se ela fosse um cardápio do universo onde basta apontar dedo e escolher o que quer levar para a vida. E não é assim. Acontece que a lei da vibração, base da própria lei da atração, fala de alinhamento. E não é o fato de você ter uma fórmula que possa funcionar que você consiga colocar em prática. Não basta desejar, é preciso vibrar na mesma frequência do que se quer. E isso exige mais do que fé ou pensamento positivo. Pede preparo interno, consciência e ação. Neste vídeo, a ideia é justamente resumir o que pode te ajudar a criar o terreno ideal, desmontando barreiras mentais que talvez estejam te afastando da possibilidade de ganhar o prêmio da Mega Sena da virada, aquele que é sorteado no último dia do ano. Mas afinal, o que significa estar alinhado com o prêmio da Mega Sena? Vamos procurar responder isso. É, antes de tudo, sentir no subconsciente que não existe nada de extraordinário em ser o ganhador desse prêmio. É enxergar essa possibilidade de ganhar o prêmio como algo natural, possível, e não como um milagre reservado a poucos. Estar alinhado é se sentir pronto para receber. Sem espanto, sem culpa, sem achar que é demais para você. Mas esse é só o primeiro passo. Também é preciso cuidar da mente, porque ela costuma sabotar o próprio desejo. Existe todo um trabalho de desconstrução de pensamentos limitantes. Aquelas vozes internas que dizem que dinheiro é difícil, até que dinheiro é sujo, que sorte é para poucos, ou que você não nasceu para isso. Esses ruídos precisam ser dissolvidos para liberar o poder criativo que já existe em você e em qualquer pessoa, diga-se de passagem. Especialmente quando o assunto é prosperidade. Muita gente mesmo tem muito bloqueio. Portanto, usar a lei da atração de forma consciente para ganhar a mega da virada passa, antes de tudo, por uma profunda reforma interior. É repensar como você vibra diante do dinheiro. Deixar de vê-lo como algo distante, impossível. É entender que ele pode ser um instrumento de felicidade, um instrumento de equilíbrio, de harmonia, tanto para você quanto para quem você ama. Quando essa relação se torna leve e positiva, essa relação com o dinheiro, o fluxo da abundância começa a encontrar o caminho até você. A partir disso que eu já te falei aqui, você já deve ter percebido que não é algo tão simples assim, não é? Mas ao mesmo tempo dá para entender que o conhecimento da lei da atração pode sim conduzir sua mente para o resultado exato da mega da virada. E isso não tem nada a ver com milagre, diga-se logo de passagem, não tem nada de milagre. Antes de tudo é importante deixar claro, quem ganha na loteria não precisa necessariamente estar usando a lei da atração de forma consciente. Na verdade, o que mais acontece é exatamente o contrário. Pessoas que, por algum gatilho inconsciente, acabam se conectando à vibração da riqueza. Sabe lá por quê? Às vezes por estarem completamente despreocupadas com o dinheiro, sei lá, seja porque já têm o suficiente, seja porque simplesmente não vivem em tensão com as finanças. Em outros casos, por um conjunto de fatores que, sem que percebam, as colocam em sintonia perfeita com a energia da prosperidade material. Mas como saber se você está realmente alinhado? A verdade é que isto não dá para medir com uma fita. O que dá para fazer é desenvolver uma mente mais livre, capaz de desmontar de forma consciente os empecilhos que te afastam deste fluxo. Porque no fundo não é sobre adivinhar 6 números, e sim sobre eliminar barreiras mentais que impedem você de se conectar com a energia certa no momento certo. Então, sem alongar demais, vamos direto ao ponto. Existem algumas atitudes mentais fundamentais para quem quer se alinhar à energia da mega da virada. Mais do que rituais ou superstições, são
ajustes de postura interior, maneiras de preparar sua mente para vibrar na frequência certa e abrir espaço para que o resultado possa, de fato, te encontrar. Primeiro ponto a entender com clareza é o seguinte: ganhar a Mega da Virada ou uma simples rifa na escola seguem a mesma lógica do universo. Para ele, não há diferença entre o prêmio de milhões e o bode da rifa. Ambos são frutos de alinhamento. A diferença está na forma como você enxerga. Percebe? Quando pensam na Mega da Virada como algo grandioso, quase impossível, criam-se barreiras energéticas. Ao colocar o prêmio num pedestal, você automaticamente se afasta dele. O segredo é neutralizar, naturalizar o desejo, enxergar o prêmio como algo possível, como parte do fluxo, não como um feito fora da realidade. Quando você idolatra o prêmio da Mega Sena como algo surreal, inalcançável e extravagante, está enviando uma mensagem para o universo: isso não é para mim. E o universo responde de forma coerente, sempre. Perceba que é preciso um certo desapego, uma relação realmente saudável com o dinheiro, para entender que a rifa da escola, de um bode e a Mega da Virada não são tão diferentes assim, pelo menos do ponto de vista vibracional. A energia que atrai uma coisa e a outra é a mesma: confiança, leveza, alinhamento. Então vamos deixar isso bem claro aqui. Comece a enxergar o prêmio de forma natural. Se ele ainda te parece algo gigantesco, fora da tua realidade, é sinal de que você ainda não está espiritualmente preparado para recebê-lo. E o resultado, inevitavelmente, é o fracasso na tentativa. Primeira providência: pare de tratar a ideia de ganhar na Mega Sena como se fosse um acontecimento sobrenatural. Ficar rico por causa do prêmio não vai mudar o rumo do planeta, nem para melhor nem para pior. É apenas uma questão de números na sua conta bancária. Preste atenção, existem milhares de pessoas no mundo com muito mais dinheiro do que o ganhador da Mega da Virada. E o universo não vai parar por causa disso. Tá bem compreendida a primeira parte que eu falei? Pois é, vamos adiante. Essa parte de naturalizar o prêmio no inconsciente. Beleza, chegamos ao segundo ponto: desenvolver um comportamento verdadeiramente vitorioso. O que é isso? Pense em como a maioria das pessoas chega numa casa lotérica quando decide apostar a Mega Sena da Virada. Tá lá, pessoal, todo mundo, né? O padrão é quase sempre o mesmo. Veja se não é. Um misto de ansiedade, desespero que não está tão na cara e esperança superficial. Muita gente faz sua aposta movida por um turbilhão de emoções negativas, ligadas naturalmente às dificuldades financeiras. É a tentativa de resolver tudo de uma vez. Pagar os boletos atrasados, as dívidas, os empréstimos bancários, frustrações e sonhos que foram adiados esse tempo todo. E enquanto aguardam na fila, começam a imaginar o que fariam com o prêmio. Mas o que parece um exercício de visualização, na verdade, é o oposto. É despejar energia intensa sobre o sentimento de falta, sobre a carência e o medo de não ter. Está tudo inconsciente. E é justamente essa vibração que bloqueia o fluxo da prosperidade. Mas o que é que eu vou fazer? Logo depois de fazer o jogo, preste atenção, muita gente encara o bilhete. Olha para o bilhete, tentando encontrar algum sinal de sorte no bilhete. Olham para os números, buscando uma sensação de aprovação, não é isso? É assim. Como se uma combinação bonita ou lógica fosse aumentar as chances de ganhar. Mas se qualquer sequência é matematicamente possível, por que procurar sentido numa determinada combinação? Pode dar 1, 2, 3, 27 e 58. Esse impulso revela mais uma barreira mental, a necessidade de controle e validação, que nasce exatamente da dúvida e da insegurança. Quem confia de verdade precisa buscar sinais em nada, apenas sente que o resultado já está a caminho, em movimento. Quem realmente sente que vai acertar, não vai olhar para cartão, não precisa olhar para o cartão. E muito menos jogar vários cartões. Um só. Mas é claro, muita gente acredita que quanto mais apostas fizer, maiores serão as chances. Daí surgem os famosos bolões, né? Amigos, colegas de trabalho, familiares se juntam na esperança de aumentar as possibilidades. E confesso que matematicamente isso é verdade, as chances somam-se, né? Mas energeticamente o cenário muda. Num bolão, por exemplo, dezenas de pessoas com emoções diferentes, medo, descrença, ansiedade, euforia ou sei lá o que, colocam suas vibrações dentro do mesmo campo energético, naquele cartão.
O resultado disso é um misto de frequências, muitas vezes conflitantes, nem sempre, mas muitas vezes conflitantes, que nem sempre convergem para o mesmo foco. Sim, há bolões que vencem, mas o que faz isso acontecer vai muito além de combinações numéricas. Tem outras coisas por trás disso. Há uma soma de fatores sutis: alinhamento, intenção, sintonia, o pensamento individual de cada um que levou, que diferencia o sortudo dos milhares que jogam e não veem o mesmo resultado. E tem mais uma coisa: se você realmente acredita, não é porque jogar vários cartões. Pensa comigo, pense bem. Milhões e milhões de pessoas apostam todos os anos na Mega da Virada e não acertam. Então, qual é o sentido de jogar 2, 3, 10 bilhetes a mais, se milhões de cartões não acertaram? Ganhar na Mega Sena não é uma questão de probabilidade, mas de energia. É sobre estar em sintonia com o prêmio e não tentar vencê-lo pela insistência. O universo não responde à quantidade de apostas, e sim à qualidade da vibração de quem aposta. Sendo assim, o segundo passo é simples e decisivo. Vá até a lotérica e jogue apenas um cartão. Quero ver se você vai conseguir jogar apenas só um cartão. Não por economia, mas por convicção. Faça isso com a certeza interior de que um único bilhete é o bastante para manifestar o resultado. Esse gesto carrega uma mensagem poderosa para o universo. É como se você dissesse assim: eu confio. E confiança verdadeira é o estado vibracional mais próximo daquilo que chamamos de milagre. Embora, na verdade, seja apenas o alinhamento perfeito entre desejo e merecimento. Passo seguinte: cultive uma natureza pacífica. Ao longo dos dias, desenvolva em você uma postura de tolerância, justiça e confiança no melhor. Evite carregar os problemas do mundo, nem os seus, nem os dos outros. Mantenha a mente livre, leve, focada em criar o bem. Alimente uma mentalidade vitoriosa. Trabalhe com prazer, entregue mais do que o esperado e seja generoso no que você faz. Quer ser solidário? Seja útil. Doe mais de si como ser humano. Dedique-se a servir com propósito. E se o dinheiro vier, e ele virá, que ele apenas amplie a sua capacidade de ajudar, inspirar e transformar vidas. Mas sem se prender a planos rígidos ou expectativas que criem tensão na mente. De todos os passos que falamos até aqui, esse é o mais importante. Como você vai se comportar até lá? Seja leve, vigoroso e útil. Mais paciente, mais confiante, mais em paz com o tempo das coisas. Porque é nesse estado que a vida conspira e o universo entrega. E fechando essa nossa conversa aqui, deu para perceber que não é algo simples, não é? Mas também está longe de ser algo impossível. Acredite. Pense, o próprio título desse vídeo te chamou a atenção, porque fala em ganhar a Mega da Virada. E isso já mostra o quanto no fundo, lá no teu inconsciente, você ainda enxerga esse prêmio como algo distante, quase inacessível, e precisa modificar isso. Se o título fosse Como Ganhar um Bode numa Rifa, usando a lei da atração, talvez você nem tivesse clicado, nem tivesse assistido metade desse vídeo, ou já teria saído antes mesmo de chegar a 10 segundos, 10 minutos dele, 5 minutos. Reflita sobre isso, confie no melhor, acredite no melhor e mantenha sua vibração limpa. Deus, ou o universo, se preferir, está sempre pronto para responder à sua energia, na mesma medida da força e da clareza da sua mente. A emissão para o universo da energia que você está canalizando é uma verdadeira oração, a oração poderosíssima, que diz: eu confio, eu confio. Não existe diferença entre ganhar um chiclete num sorteio ou ganhar 100 milhões de reais na Mega Sena. A energia é a mesma. Uma rifa de uma galinha numa festa de padroeiro que você ganhe, segue a mesma lógica de ganhar 200 milhões na Mega Sena. É preciso estar alinhado, é preciso... Óbvio que é bem possível que você já tenha, ou outras pessoas que ganharam,
tenha tido mais facilidade de ganhar a galinha na festa da padroeira. Por quê? Porque para ele é mais admitido, né? É mais fácil admitir. Quando, na verdade, como já falei no começo do vídeo, ganhar o prêmio da Mega Sena exige o mesmo alinhamento de ganhar qualquer outra coisa. E quando você transforma o prêmio da Mega Sena numa coisa fantástica, espetacular dentro do teu inconsciente, reproduzindo isso nas observações que você faz conscientemente sobre esse prêmio, só afasta ele de você. Pense nisso. E se preciso, assista o vídeo novamente para seguir a lógica